Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e hoje nós estaremos respondendo ao seguinte questionamento. Afinal, Deus é o autor do mal? Ele é o criador da maldade? Uma vez que a gente lê lá em Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 7, eu crio o mal. E nós lemos lá em Provérbios 16 e 4, ele dizendo que fez o ímpio para o dia do mal. Deus é então o autor da maldade? Bem, inicialmente é importante dizer que, à luz do texto sagrado, Deus não é o criador do mal. Deus criou, sim, o livre-arbítrio a partir do qual o mal passou a ser uma possibilidade, o pecado passou a ser uma possibilidade. Mesmo assim, ele poderia ser evitado. No outro vídeo nós vamos falar sobre por que a queda foi possível e por que ela poderia ser evitada e por que Deus permitiu que ela acontecesse. Mas isso é um tema para outro vídeo. O mal, ele surge do mau exercício do livre-arbítrio. Os textos de Isaías, capítulo 45, versículo 7, e Provérbios 16 e 4, não ferem essa verdade que nos é apresentada no texto sagrado. É só nós lermos atentamente esses versículos. Vamos lá? Isaías 45 e 7 diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ora, é equivocado ver nesse texto de Isaías uma prova de que Deus ordena o pecado. O que nós temos nesse texto é o que é chamado de paralelismo antitético, muito comum na cultura hebraica. Nesse tipo de paralelismo, coisas opostas são colocadas em contraste. No caso desse texto de Isaías, há dois paralelismos. No primeiro, são colocadas em oposição a luz e as trevas, e no segundo, a paz e o mal. Simplesmente não é do mal moral que esse texto está falando. É só você olhar nesse paralelismo o que é que aparece em oposição à palavra mal. Aparece a palavra paz. Ora, o que é o oposto de paz? Não é a calamidade? Logo, esse termo mal aqui não se refere ao mal moral, mas se refere ao mal no sentido de calamidade. Quando Deus diz assim, eu crio o mal, ele está dizendo, eu crio a calamidade. Ou seja, as tribulações que vêm como juízo de Deus em decorrência de atos que nós cometemos. É o mesmo caso em outras passagens do Antigo Testamento, como em Jeremias 18 e 11, quando, em resposta ao mal moral do povo de Judá, Deus disse que enviaria sobre eles o mal no sentido de juízo, como em Amós 3 e 6, que fala do anúncio de um juízo divino sobre uma cidade, e como em Lamentações 3 e 38, quando o profeta fala que da boca de Deus saem tanto bênçãos, o bem, quanto juízo, o mal. Em suma, Deus não ordena o pecado, Deus ordena o juízo. E Provérbios 16 e 4? Lá está escrito, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até ao ímpio para o dia do mal. Com base nessa passagem, há pessoas que defendem que não apenas Deus criou o mal, como também Deus predestinou algumas pessoas para se perderem eternamente. Mas isso não é verdade, por vários fatores. Em primeiro lugar, a Bíblia afirma expressamente que Jesus morreu por todos os ímpios, tanto por aqueles que haveriam de se perder, como por aqueles que haveriam de se converter. Logo, como é que os ímpios podem ter sido predestinados para o inferno se Jesus morreu por todos eles e muitos deles hão de se salvar? Em segundo lugar, a Bíblia afirma também que Deus não criou nenhum ser humano para a condenação eterna. Muito ao contrário. João 3,16 afirma, palavras do próprio Jesus, que Deus ama a todos os seres humanos. E Pedro vai escrever na sua segunda epístola que o desejo de Deus, a vontade precedente de Deus, é que ninguém se perca. E Jesus fala em Mateus que o inferno foi preparado originalmente para o diabo e seus anjos, não para os seres humanos. Como no caso do texto de Isaías 45 e 7, mal aqui em Provérbios 16 e 4 não diz respeito a mal moral, mas diz respeito a mal no sentido de calamidade. O que esse texto está dizendo é que Deus prepara o ímpio para um dia de calamidade, onde Deus vai usar este ímpio como instrumento do seu juízo. É Deus usando o ímpio como instrumento de juízo, que é suscitado por Deus
para provocar um dia de calamidade que vai se abater como juízo de Deus sobre um grupo ou sobre uma pessoa. Lembrando ainda que a Bíblia diz que até a ira do ímpio, permitida por Deus, redundará ao final em louvor a ele. Além disso, há muitas passagens bíblicas que evidenciam esse princípio de Deus usando o ímpio como instrumento de juízo. Enfim, Deus não é o criador do mal moral, Deus não ordena o pecado. Muito ao contrário, a Bíblia mostra que ele é moralmente perfeito, sem pecado, impossível de pecar. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre.